Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos no ar aqui na TV Barueri.live. Nós estamos, como você já sabe, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Este é o programa que traz conhecimento para você utilizar com aplicabilidade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Daqui a pouco vou estar apresentando para você nossa convidada de hoje. E nós vamos falar sobre questões trabalhistas, mas é daqui a pouco, não vou mencionar para você agora. Me aguarde, me aguarde. Quero mandar um abraço especial para Jonatas Randall, presidente da nossa casa. Que Deus possa abençoar sua vida, sua jornada. Randall, acompanhei também a sua entrevista lá na Rádio Difusora. É isso aí, meu amigo. Tecnologia e inovação é aqui na cidade de Barueri, nas suas mãos. Quero também mandar um abraço especial para as pessoas que acompanham o nosso programa, compartilham o nosso conteúdo. Você que está fora do país, atenção, se você está na Europa, na Ásia, se você está, quem sabe, no norte das Américas, um abraço especial para você. Um abraço especial para os países de fala portuguesa. Aí a galera que está em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, nosso abraço para você também. Que você continue acompanhando o nosso programa, que você leve boas notícias daquilo que você tem anotado aqui. E com certeza, nesses 3 anos de programa aqui na TV Barueri, nós temos tido a oportunidade de receber bons feedbacks, mas se você também tiver uma crítica, quiser puxar nossa orelha, fica à vontade, uma sugestão de pauta, fica à vontade. Nós estamos à sua disposição. Igual placa de shopping, igual placa em reforma de shopping. Nós estamos aqui para melhor atendê-lo, para melhor servi-lo. Nos acompanhe nas redes sociais. Daqui a pouco eu falo para você como você pode nos acompanhar e aí sem perder nenhum minutinho do nosso programa de hoje. Belezinha? No programa de hoje, nós vamos conversar com a minha convidada sobre algumas questões que tramitam na pasta trabalhista. O nosso discurso aqui, o nosso tempo, ele não requer entrarmos detalhadamente em todos os aspectos, a amplitude do assunto que envolve as questões trabalhísticas, como eu estava mencionando para você. Mas nós queremos apurar e trazer o que existe de novo, de urgente, aquilo que existe de alerta, tanto para você como trabalhador, para os empreendedores, os empresários que nos assistem também, beleza? E é por isso que, sem mais delongas, nós vamos apresentar nada mais, nada menos que doutora Raíssa Dantas. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui junto com vocês e vamos falar sobre o tema, né? Tem bastante coisa para a gente conversar. Legal. Doutora Raíssa estava me contando que com esse sotaque lindo, maravilhoso, ela é do Nordeste. Isso. Você vem de onde, doutora? E está há quanto tempo em São Paulo? Então, eu estou em São Paulo há 1 ano e meio, né? Vim a convite do Vim Advogados. Sou paraibana, né? Nascida em Campina Grande. Você é de Campina Grande? Campina Grande, a terra do forró, olha, chegando junho. Fazendo aquela disputa que existe ali entre qual festa junina, qual quadrilha que é a maior, a melhor. Na verdade, hoje em dia a gente não tem mais disputa, né? Porque já é consagrado que é Campina, mas enfim. Lá vocês não falam Campina Grande o nome completo, vocês falam Campina, é isso? Fala Campina, Campina Grande, tanto faz. Não dá tem na problema, mesma, chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. E aí eu morava em João Pessoa, né? Trabalhava no Recife, já fazia o quê? 6 anos. Uhum. E estou aqui agora. Fazia ponte aérea ou ia de carro mesmo? De João Pessoa para Recife? De carro. De João Pessoa para o Recife dá em torno de 120 quilômetros. É perto. É pertinho. Exato, 1h30. Então é Legal. super tranquilo. É o que seria São Paulo, Campinas aqui. Isso. Legal. Doutora Raíssa, me diz uma coisa. Na sua época de escola, não deve fazer muito tempo, você era uma aluna aplicada? Eu estou te perguntando isso porque eu quero saber onde você sentava na sala de aula. Na frente, no meio ou atrás? Então, né, até o 2º ano sentava na frente. Mas isso no fundamental ou 2º ano do colegial? Até o 2º ano do colegial, né? Tá. Aquela aluna bem aplicada. Aí chega no 3º ano, meio que desandou, fui lá para trás, pro fundão. Pro fundão? Nossa. Mas as notas se mantiveram, graças a Deus.
Legal, olha só, e foi bem aceita pela galera do fundão? Super tranquilo, que bom, É, né? Minha é. escola, o pessoal até o do fundão era inteligente, então dava tudo bom, era Nossa, dedicado. que chique! Olha só, toda a doutora Raíssa dizendo que, olha, toda a galera era aplicada. É o seguinte, quando a gente fala assim de infância e adolescência, que é esse momento de nós nos situarmos assim, por quem que é a doutora Raíssa? Você é filha única, tem mais irmãos? Como é que é esse movimento da sua casa? Então, na minha casa era a casa das mulheres, né? É, Minha mãe, mais três. eram 7? Não eram 7, né? Contando com o cachorro, não dava É, 7. porque o clássico gaúcho são a casa das 7 mulheres. Isso. Você Eu sou a do meio. de 3 irmãs. De 3 irmãs. Tenho a minha irmã mais velha, que mora no Paraná, que é médica, pediatra. E minha irmã mais nova, que ainda mora lá em João Pessoa, que é psicóloga. Tá, legal. Então você é a filha do meio. Filha do meio, a esquecida, olha. É esquecida. É interessante. Eu sou mais velho, de 2, eu sou mais velho. E tem sempre aquela síndrome do filho do meio ser, eu sou esquecido. E aí, o seu irmão fala isso? Não, ele não pode falar nada, porque eu, como mais velho, eu apanhei muito por causa dele, né? É aquele negócio de cuidar do irmão. Mas eu lembro que o filho do meio, assim, as pessoas falam, né? Filho do meio é esquecido, tem aquele lance de, quando é de família pobre, assim, usa a roupa do mais velho e tem que preservar para o mais novo. Com certeza. Tem uns negócios assim, tem a fulana, no caso de vocês 3 irmãs, tem a fulana e a fulana. E como é que é mesmo tem esse negócio. E vocês são todas com R também? Não. Então, só eu que vim com R, minha irmã mais velha é Tâmara e a mais nova é Thaís. Ah, ok. Dá para fazer um TRA, né? Dá para fazer um TRT, aí combina com Justiça do Trabalho, né? Então, assim, talvez seja um destino. Voltando à sua época de escola, você, quando estava no ensino médio, você empreendeu em algum momento? Você teve que vender alguma coisa sua que você falava assim, foi meus primeiros passos no empreendedorismo, ou não? Você vem da linha tradicional. O dia que eu me formar, vou trabalhar para alguém no lugar X. Não, vim da linha tradicional mesmo, assim. Na minha casa, a gente, nessa época, só tinha que estudar e nem podia pensar em fazer outra atividade, com o receio, né, de prejudicar os estudos. Então, na minha casa, a gente só pôde realmente começar uma atividade, digamos assim, econômica, pós-formado quase, né? A sorte que me deixaram estagiar. Que bom, né? Doutora Raíssa, e me diga uma coisa, você no final do seu ensino médio, como Raíssa, Raicinha ou Rai, você já sabia o que queria ou ainda estava naquela assim, quero ver para onde eu vou ainda? Então, eu sempre quis, na verdade, fazer direito. Até na minha época de faculdade, tanto eu e minha irmã mais velha, só tinha, né, os 2 cursos, ou direito ou medicina. Minha irmã foi fazer medicina e é uma excelente profissional, e eu não suportava sangue, né? Tá. Então, me restou só o direito, mas que bom que deu certo, né? Então, foi algo que desde cedo, digamos, que me foi imposto e eu aceitei. É isso que eu ia te perguntar. Ficou assim, na adolescência, ficou confortável? Você falou assim, então vou fazer esse troço aí que estão me colocando? Não, então, foi aquele convencimento, aquele processo de convencimento natural, entendeu? Tá. Como se não fosse, digamos, uma imposição, mas dizendo, olha, você fala tão bem, você é tão convincente quando fala, por que você não vai fazer direito, né? Tá. E aí, você fez a faculdade de Direito? Isso. E me diga uma coisa, você dentro do Direito, na faculdade, você já sabia o que você queria seguir como veia do Direito? Já pensava numa especialização? Ou estava indo meio que no bolo, vamos ver o que vai dar? Na verdade, não. Quando iniciei a faculdade, né, eu comecei a estagiar muito cedo, logo no início do curso, né? E o escritório em que eu estagiava, eu fiquei junto à equipe da área trabalhista. E, assim, foi amor à primeira vista. Tá. Então, desde então, sempre estive à frente dessa área e foi algo que eu me identifiquei de pronto e que tenho muito orgulho e prazer em exercer. Legal. Sabe que o óbvio precisa ser dito, né? E como eu tô te chamando de doutora, você é advogada, beleza? Isso. E você escolheu as questões da área trabalhista. Isso.
é assim, é muito desafio, é desafiador na média, você nada de braçada. Como é que você vê? Pode puxar a sardinha. Hoje eu estou trocando tudo. Pode puxar brasas para debaixo da sua sardinha aí, mas como é que você vê as questões trabalhistas para você, doutora Raíssa, no exercício do seu trabalho? Ah, sim, com certeza é uma área extremamente desafiadora, né? A gente tem uma constante muito grande com relação à atualização das próprias normas, né? Então há Tá, uma alteração pelo legislativo e além de se ter também uma tendência do próprio judiciário com relação a não dar o devido acolhimento àquela lei, né? Então a gente tá, tem que estar sempre muito bem atualizado, preparado, principalmente a gente que trabalha muito na consultoria empresarial. tá. Então é aquela história, olha, eu posso fazer isso? Eu Em te, tese pode, a lei te permite, mas não necessariamente você é, vai estar sem riscos. seria aquele negócio do imoral e amoral, né? Isso. É aquela linha tênue de, ó, pode, mas não deveria, seria bom que não. Me diga uma coisa, você falou que tem que estar sempre atualizada, né? É. Que tem que estar acompanhando. Agora, assim, é uma pergunta profissional, mas de cunho pessoal. Você consegue hoje, na sua rotina, na sua atividade, separar tempo para estudar? Não que você esteja fazendo um curso, mas para se atualizar. Ah, vou ler esse livro aqui. Você consegue fazer isso hoje? Sim, na verdade é uma necessidade, né? Dentro Tá. do nosso dia, da nossa rotina, a gente tem que de fato parar um tempo para analisar o que teve de alteração, o que tem em trâmite no legislativo, Uhum. qual é a tendência relacionada aos tribunais em termos de determinadas decisões que todos os dias saem, né, Tá. ainda que não haja uma uniformidade, né, das decisões. Isso Entendi. faz com que o nosso trabalho, inclusive, seja também parar e analisar, epa, o que é que esse tribunal está entendendo, qual é o sentido com relação à aplicação dessa lei e aonde os nossos clientes poderão eventualmente Tá. sofrer algum tipo de risco, né? Tá. E me diga uma coisa, você consegue, nessa nesse nesse seu encontro diário com as questões trabalhistas, o que que mais te chama a atenção, assim? Nós vamos entrar a fundo nessa pauta aí que nós estamos, que nós começamos, mas o que que te chama mais atenção dentro das questões trabalhistas, que te deixa você assim: "Uau!", que mexe com você? Bom, assim, que mexe comigo, na verdade, é muito mais a tendência que hoje a gente tem, né, do mundo globalizado, no sentido de ter uma flexibilização de norma, de Tá, EPA. Não necessariamente porque está previsto em si lei, não quer dizer que eu não possa seguir por um outro caminho se eu ok, tiver uma cobertura judicial, né? legal. Isso é algo que nos entusiasma na qualidade, inclusive, de empresários, Uhum, porque, querendo ou não, nos dá mais margem de crescimento, de legal, fomentar o emprego dentro da nossa sociedade, então é algo sim. que realmente nos leva à empolgação, né. Legal. Vamos então diretamente às questões trabalhistas. Eu quero tratar agora contigo sobre a reforma. Que impacto isso tem trazido para empregadores? Perfeito. Tá? Para empregadores. Como é que você vê, como é que você tem visto a reforma trabalhista para empregadores? É, a reforma ela foi uma oportunidade, né, Uhum, se iniciou em 2017 e que a gente teve alguns anos de instabilidade com relação à aplicabilidade dela. Por quê? Querendo ou não, a reforma ela trouxe para o mercado de trabalho e para as empresas oportunidades relacionadas exatamente ao crescimento empresarial, né? Com relação ao custo da contratação, novas modalidades de contratação, formas de rescisão, a questão de banco de horas. Então, assim, foi realmente um avanço muito uhum. grande, tanto para os empresários como também para os Para a classe trabalhadores. trabalhadora, né? E isso, mas que infelizmente houve uma resistência muito grande do próprio judiciário, né? Tanto que a gente tem até hoje decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, validando as informações que já estavam em lei em É, 2017. eu queria entender essa resistência, porque se você tem um congresso que estuda, que analisa, que vai e que volta, às vezes tramita
da Câmara para o Senado, do Senado para a Câmara. Como é que se dá essa resistência do STF? Ela se baseia em quê? É força de poderes? Seria isso? Na verdade, a resistência da Justiça do Trabalho em aplicar, por exemplo, a reforma trabalhista, ela vem, na verdade, muito mais do escopo de criação da própria justiça. Sim. Querendo ou não, ela tem o caráter protecionista. Então, há uma resistência no sentido de que, olha, se eu flexibilizar esse direito, será que eu não estaria eventualmente infringindo um outro direito do trabalhador? Ou seja, fragilizando a condição do trabalhador? Exatamente. Então, evidentemente que toda norma ela deve ser aplicada naquilo que lhe é justa, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, discrepantes, como saiu recentemente uma decisão do STF, a respeito de pejotização, por exemplo. Sim, que está muito na moda isso. Eu quero falar contigo também sobre isso. Exatamente, de reconhecimento de vínculo, que a gente está falando de um médico cujo ganho mensal é 25 mil, ou seja, é um profissional, formação superior, sim, com total hipersuficiência, que a justiça chama, que não teria por que ele não ter ciência da forma que ele estava sendo contratado. Ok. Não é uma pessoa que está sendo lesada, diferentemente... Não está de inocente, né? Exato, diferentemente daquele trabalhador que sim, tem que ser sim protegido pela justiça, pelos órgãos de fiscalização, que de fato se encontra à margem da lei, né? Eu tenho uma outra questão aqui, que é a seguinte, como é que está essa... Hoje, a gente tinha, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a tal da ideia do... Não, empregado, né? O funcionário, o colaborador, que entrar na justiça ganha todas. É sempre a favor do frágil, é sempre a favor do empregado. Ainda é assim? Só um pouquinho. Ela não sabe, mas a gente faz assim, ó, para tudo, porque a doutora Raíssa Dantas vai responder no próximo bloco se ainda existe aquela máxima popular de que todo empregado que entra na justiça ganha. Será que é assim? Continua hoje? Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí! Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! É isso aí, estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Eu tenho uns abraços especiais aqui para mandar nesse momento. Todos os meus abraços são especiais e carinhosos, tá? Mas 3 profissionais da área de psicologia. Atenção, um abraço especial para o profissional Alex Lima, psicólogo na nossa região aqui de Barueri, Santana de Parnaíba. Alex Lima, um abraço para você. Um abraço também para Maria Lopes, formanda em psicologia, acompanha o nosso conteúdo. Um abraço, querida, para você. E também um abraço especial para a doutora Márcia Guimarães. Doutora Márcia teve alguns programas atrás aqui nos concedendo uma entrevista. Você também pode acompanhar o conteúdo da doutora Márcia Guimarães.
vocês profissionais de psicologia, um abraço especial. Também quero deixar aqui registrado um abraço para a equipe de comunicação da Vitória. Vitória, nós temos aqui hoje nos nossos estúdios a Maiane Abreu. Querida, que você seja a profissional que você representa na sociedade. Um abraço especial para a designer gráfica Maiane Abreu. Valeu, galera! E agora, recado da Vinhatex com a doutora Edilane. A reforma tributária, ela é uma necessidade no Brasil há mais de 30 anos. Desde que nasceu a nossa Constituição Federal, em 88, ela já era necessária. Hoje, a gente tem uma tributação por dentro, já temos a maior tributação sobre o consumo do mundo, chegando a mais de 40%. Isso já é uma realidade do Brasil hoje. A reforma tributária, ela veio por uma necessidade de mercado, o Brasil precisa se atualizar. Hoje, a grande maioria dos países, e até dentro da OCDE, elas estão IVA, né? E foi o que o Brasil procurou ter, que é o IVA, que hoje é uma cobrança por fora. Hoje, para vocês terem uma ideia, o empresário não sabe quanto ele paga de tributo. O tributo, o PIS, o COFINS, e salientando que a reforma que a gente vai mencionar aqui, que a gente está comentando do podcast, é sobre o consumo, tá? Então, a gente tem lá o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, tudo embutido com a cumulatividade que fica imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Às vezes, o empresário tem uma alíquota de 18% de ICMS, que, na verdade, ela vai para 25%. Nossa Constituição Federal de 88, ela já nasceu com a necessidade de fazer uma reforma tributária. Porque na maioria dos outros países é um IVA único. Por que no Brasil foi IVA dual? Porque aqui vai ser um IVA dual. A gente vai ter o CBS, que vai ficar no lugar do PIS e da COFINS, e o IPS, o CBS, né, e o IBS, que vai ficar o ICMS e o ISS. Por causa dos estados, porque nós somos um país regional, muito grande, e com 27 federações, cada uma, né, 26 mais o Distrito Federal, cada uma com as suas regras, com as suas normas, com as suas alíquotas, e teve que ter um olhar para isso, que senão a reforma seria inviável. Questão financeira, a gente vai ter algumas vertentes, e é uma inovação, porque hoje, como que é hoje a área fiscal e contábil? Como que é hoje a tributação? A área fiscal e contábil, elas se conversam, né? E uma novidade será a área financeira, porque agora com a figura do split payment, por que a área financeira é muito importante? Porque o pagamento do tributo será no fornecimento da mercadoria, será na liquidação financeira. É claro que vai ter umas exceções, mas assim, falando em geral, o pagamento do tributo será no split payment, será no pagamento, na liquidação financeira. Então, vai ser uma novidade, e que as empresas vão ter que se adaptar, não só para a área contábil e fiscal, mas também para a área financeira. Muitas empresas, a gente sabe que elas são penduradas na área fiscal. Então, quando entrar a reforma tributária para valer, e salientando que ela entra agora, ela entra para teste já, daqui a alguns meses, que é em janeiro de 2026, e ela entra para valer com o CBS em janeiro de 27, PIS e COFINS será extinto em dezembro de 26. Até ter essa transição, haverá aí uns 90 dias, uns 60, 90 dias desse gap. Então, as empresas vão ter que se adaptar, inclusive, no fluxo de caixa, até começar a receber esse dinheiro novamente via split payment. É isso aí, recado tá dado. Agora nós seguimos aqui com a doutora Raíssa Dantas. Doutora, eu estava te perguntando no bloco anterior sobre a crença popular, porque muitas vezes nós trazemos coisas que realmente acontecem na prática, mas é uma crença popular no Brasil de que todo empregado, todo funcionário, todo colaborador que entra na justiça contra o empregador, ele ganha. Ainda existe isso nos dias de hoje? Ou nós temos juízes falando assim, ó, toma vergonha na cara, vai pagar as custas dessa audiência aqui. Como é que está acontecendo esses requerimentos na justiça? Então, um dos pontos que a reforma trabalhista trouxe foi exatamente fazer com que o judiciário não servisse para fins de recebimento de valores indevidos, que de fato assim, não é uma crença que nasceu do nada, veio realmente de uma realidade, infelizmente, né? Mas, de fato, a gente ainda enfrenta
tanto por falta de conhecimento, como infelizmente até mesmo por má fé de algumas pessoas, essa intenção de utilizar do judiciário para fins de recebimento de valores que não lhes são devidos, né? Sim. Apesar de a justiça ainda manter esse caráter protecionista da parte empregada, Ou seja, de alguma forma ainda existe, né? existe, mas é uma coisa que acontece numa incidência hoje muito menor. Há uma conscientização maior, há um trabalho, na verdade, tanto feito por todos os operadores de direito, os advogados, como o próprio judiciário, o Ministério Público, de fazer com que apenas tenha recebimento quem de direito tiver, né? É, aplicabilidade da lei sem protecionismo, seria Exato. isso. Doutora, a gente tem aí, vem se falando muito nessa sua área sobre a NR1. O que vem a ser essa norma? Fala pra gente, esclarece um pouco mais sobre NR1, por favor. Perfeito. Então, a NR1 não surgiu agora, né? Ele está em bastante voga, vigência por conta de uma atualização do Ministério do Trabalho que houve no ano passado e que, em tese, faria com que o início da atualização da norma começasse agora em maio, mas que foi adiada para o ano que vem, né? Ok. A NR1 é uma norma regulamentadora. O Ministério do Trabalho tem várias normas regulamentadoras que são imposições às empresas que devem ser cumpridas. E essa né? número 1, essa norma regulamentadora, regulamentar, né? Número 1, ela é porque ela é a mãe de todas, ela é o guarda-chuva, que embaixo nós temos outras normas. Explica pra gente. E de fato ela foi a primeira a ser editada pelo Ministério do Trabalho. Ela trata especificamente a respeito de saúde e segurança. Não é a única que trata disso, nós temos outras, como a NR17, por exemplo, mas ela foi a que inicialmente tratou dessas questões de saúde. E toda essa polêmica envolvendo a sua atualização foi exatamente decorrente da inserção dos riscos psicossociais na norma. Peraí, aí chegou numa parte bem legal. O que o trabalhador está passando, o que ele está vivenciando no local de trabalho que traz essa efervescência nessa norma para questões de saúde e segurança? O que está acontecendo lá? Então, a NR1 ela vai tratar sempre no sentido de que as empresas mantenham monitoramento com relação ao ambiente de trabalho, ou seja, aquela atividade que está sendo exercida pelo funcionário tem algum risco, seja um risco físico, como por exemplo uma cadeira não adequada, ou agora com a atualização dela, que começará a vigência no ano que vem, se há um risco relacionado ao psicossocial, ou seja, fatores psicológicos passarão a ser monitorados também. Mas isso já acontecia antes, né? Eu queria entender melhor a questão do que ela abrange. Ela, na verdade, é uma ampliação do que já existe, do que já existia, porque uma das minhas formações é a educação física, né? Sou um educador físico também. E eu lembro das repetições, daquela efervescência de ler para cá, para lá. Já se existia um trabalho das empresas para minimizar essas questões de degradação da saúde. O próprio incentivo quanto à insalubridade, incentivo não, compensação à insalubridade, isso já é previsto por lei. Porque hoje tem essa NR1, ela está ampliando? Você até mencionou a questão psicossocial. Isso, ela está exatamente ampliando porque, querendo ou não, as doenças psicológicas, elas estão em voga e é uma questão de saúde pública, né? A gente tem um registro do próprio INSS com relação aos afastamentos, que hoje em dia a grande parte dos afastamentos são oriundos de doenças como ansiedade, depressão, burnout não está lá na previsão relacionada aos maiores afastadores, e isso aí que traz um grande alerta para a gente, porque, querendo ou não, a NR1 fará com que as empresas passem a ser responsabilizadas por eventuais situações danosas à saúde psíquica dos trabalhos. Isso tem a ver com
nós termos saído recentemente de uma pandemia, porque é o seguinte, todos nós, nesse mundo globalizado, esses 7 bilhões de habitantes aqui no nosso planetinha, nós ficamos assim abalados com o que vivemos na pandemia. Isso é uma proteção à nossa condição de sobreviventes da pandemia? Tem a ver? Na verdade, tem a ver porque não só a pandemia, como vários outros fatores do mundo que hoje nós vivemos influenciam com relação à nossa saúde mental. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem rede social, acesso à rede social, o imediatismo que é exigido da rede, que faz com que, querendo ou não, a nova geração que hoje está entrando no mercado de trabalho não se adapte tão facilmente àquilo que quando nós iniciamos, para nós era algo normal, era algo comum e que estava tudo bem. Hoje não é mais assim. Tá. Querendo ou não, as pessoas elas estão muito influenciadas negativamente com relação, olha, tô aqui fazendo vídeo na internet, como os influencers que existem e ganham milhões. Tá. Enquanto uma pessoa que está trabalhando normal, ralando, pegando 3, 4 conduções para chegar no trabalho, continua com a dificuldade para pagar aluguel, para pagar as despesas comuns. Então, são N fatores que faz com que hoje nós estejamos enfrentando uma situação de calamidade, digamos assim, com relação à saúde da população. E aí eu lembro que na minha juventude eu trabalhei numa indústria alimentícia e nós tínhamos ali o posto de enfermagem que trabalhava 24 horas, sempre com 2 profissionais no posto de enfermagem, e o médico que parece que estava presente 3 vezes na semana. Tá? Hoje, a gente vê o consultório de atendimento psicológico aos colaboradores em muitas empresas. Isso é uma tendência? Você acha que é uma onda ou tende ao consultório, no caso aqui, consultório psicológico, não é a sua área específica, mas você acha que isso é uma tendência dos empregadores terem um atendimento presente aos seus colaboradores? Com certeza. Na verdade, até o atendimento médico que a gente, como você mencionou, na minha empresa tinha 3 vezes na semana. Vai depender exatamente do porte da empresa. Isso, inclusive, está previsto na legislação com relação ao que a empresa tem que disponibilizar aos funcionários, se eu estou tratando de uma grande indústria, algo com um grande volume de funcionários. Mas sim, também é uma tendência com relação ao apoio psicológico, né? De aquele funcionário chegar no trabalho e saber que lá ele vai ter um suporte, independentemente de o problema que ele está passando ser relacionado ao trabalho ou não, porque querendo ou não, a gente sabe que muitas das coisas são influenciadas pela nossa vivência pessoal, né? Aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não necessariamente voltado ao trabalho. Muito bom mesmo. A NR1 foi adiada a votação em decorrência do quê? Eu sei que você tem assim, tem os bastidores da profissão, né? Aquilo que a galera não vê. O que está acontecendo aí? O que foi esse adiamento? Esse adiamento, na verdade, ele foi um pedido conjunto, tanto dos sindicatos patronais, como de órgãos também regulamentadores, porque, querendo ou não, é tudo muito novo e não se deixou claro, através da atualização da norma, o que seria a responsabilidade da empresa e quais seriam as medidas práticas que ela deveria adotar para fins de cumprimento da lei. Então, o próprio Ministério do Trabalho disse, olha, eu vou lançar ainda um guia para facilitar para que as empresas possam cumprir com o que está sendo determinado, para facilitar o trabalho de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Então, como a norma acabou saindo sem dar, de fato, muitas informações acerca daquilo que a empresa precisa fazer... Parece que ficou um negócio meia boca, né? Meio feito às pressas. Exatamente. Ficou, querendo ou não, algo não muito claro e se colocando, a princípio, uma responsabilidade nas costas das empresas absurda, no sentido de que não é apenas um problema do trabalho. É um problema que o governo também tem que intervir. A sociedade como um todo tem a sua responsabilidade. Exato, né? E não seria justo fazer com que colocar na conta do empregador. Exatamente. Legal. Doutora, nós vamos continuar o nosso papo aí no terceiro bloco. Vamos falar um pouquinho de pejotização
e quero também quero conversar contigo sobre o INSS, questões previdenciárias. O que isso influenciou dentro das suas ações profissionais? Se influenciou muito, pouco ou nada, tá bom? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Continuamos aqui com a doutora Raíssa Dantas. Não saia daí, voltamos já já. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Doutora Raíssa, nós estamos conversando aqui sobre questões trabalhistas, sobre a NR1, mas eu tenho aqui um desconforto, eu tenho um incômodo que eu queria que você nos ajudasse. A gente tem estudos, indicadores, nós temos até a classe política envolvida nas questões trabalhistas do nosso país, sinalizando que daqui a algum tempo a Previdência não terá como arcar com os compromissos aos seus beneficiários. Você acha que nós estamos indo nessa direção? Muitos afirmam, muitos colocam essa sua base, essa sua teoria de que não estão nascendo tantas crianças assim, a classe trabalhadora hoje não é tão trabalhadora porque todo mundo quer ser dono do seu próprio negócio. Não, assim, isso aqui é uma pergunta pessoal porque você está nessa área trabalhista. Você acha que nós estamos indo para um grande buraco, um hiato, um gap nas questões de recursos para os beneficiários da Previdência, aqueles que contribuíram com o seu trabalho, com o seu carnezinho, né, que hoje é tudo digital? A gente está indo nessa direção, não, doutora? Na verdade existe sim, os números mostram que se continuarmos dentro dessa mesma linha, vai se chegar a uma questão de colapso, porque não teremos como arcar, digamos assim, com a manutenção, e que de fato é decorrente de N fatores. O fato de não termos mais pessoas com mesma idade profissional contribuindo diretamente ao INSS é um fator, mas querendo ou não é uma tendência também, porque hoje nós temos acesso a outras formas de resguardo, digamos assim, do nosso futuro em termos de aposentadoria, que não necessariamente virão e serão oriundos do governo federal, né? Sim. Então, a previdência privada, outras formas de capitalização, a população começou a pensar a respeito e também fazer de uma forma mais assertiva, digamos assim, a destinação dos seus valores, né? Legal. Uma outra questão sobre a pejotização. Como é que você tem analisado e como é que tem chegado para você essas questões? Você até mencionou aqui numa das suas respostas, e aí trouxe até o exemplo do médico, 25 mil reais de remuneração na pejotização. Foi uma pessoa que entrou nessa, mas tinha elementos e recursos para entrar de forma consciente. Isso. Hoje, como é que você está analisando, como é que você vê a questão do CLT, tá? E a questão da pejotização? Como é que esses dois temas têm andado
nas questões trabalhistas? São temas que desde a reforma trabalhista, exatamente que trouxe essa flexibilidade com relação à forma de contratação, já se iniciou no mundo jurídico. E agora a gente tem a decisão do STF validando diretamente a forma de contratação do PJ. Porque, querendo ou não, quando a gente está tratando exatamente de um profissional hipersuficiente, que ele está acima da margem do teto do INSS, que ele tem uma formação superior, é um profissional que, de fato, ele está ciente com relação à forma de contratação, ao regime de tributação que ele vai estar sujeito, inclusive se beneficiando do fato de ser um PJ. Então, não pode simplesmente a lei nem o judiciário ignorar essa livre consciência dele, que aceitou a forma em que ele foi contratado, para no momento em que a relação acaba, simplesmente dizer, não, mas na verdade eu sofri algum tipo de engano, eu fui induzido, eu fui lesado, e querer, de fato, desconstituir aquele livre consentimento, né? Eu tenho visitado as empresas e tenho percebido a grande quantidade de convocações para pejotização, para terceirização dos serviços ali aplicados na indústria, na empresa. Você tem tido essa mesma percepção? Que as pessoas, vem cá, vamos conversar aqui sobre, você presta o serviço que tem que prestar aqui, me dá uma nota. Você tem visto essa aceleração da pejotização? Sim, a gente tem isso muito latente, né, na nossa profissão, e a gente, na verdade, sempre deixa muito claro para as empresas, não é o fato de a lei permitir que significa que toda e qualquer contratação como PJ vai estar regular. A gente tem que cumprir requisitos, né? Tem que, além da contratação como PJ, evitar a incidência com relação a caracteres que são da própria relação empregatícia, do seletista. Então, não adianta só fazer o contrato muito bem feito e emitir a nota. Eu tenho que garantir que, ao longo da relação, eu não tenha aqueles elementos caracterizadores da relação de emprego. Exatamente. E aí eu tenho uma dúvida, porque me aconteceu um caso recente aí, e aí eu queria que você me explicasse, me ajudasse aqui junto com o nosso público. O empregado, né, o colaborador, ele não tem o registro formal, ele está sendo convidado pela empresa a continuar, no entanto, continuar como PJ. E existe uma certa resistência, porque o cara não é obrigado a ser PJ. Como é que se lida com uma situação dessa? O empregador precisa daquele empregado, o empregador precisa do colaborador, beleza? Ele está propondo ao colaborador CPJ e o colaborador, ele não tem registro, mas ele está, assim, resistente a CPJ. E aí o empregador manda o CLT, insiste na pejotização. Como é que você vê, como é que a gente poderia andar com isso? Então, na verdade, o que a lei fala e o que a reforma trabalhista trouxe é exatamente que a flexibilização tem que ser um acordo entre as partes, né? Tem que ser algo interessante tanto para a empresa como para o empregado, ou seja, tem que ter a anuência de ambos. Eu não posso forçar uma contratação de acordo com aquilo que não é interesse da pessoa e nem também há uma proteção com relação à lei ou ao judiciário de uma contratação sem uma forma definida, que eu acho que é isso que você está me falando. Olha, foi contratado, mas não foi registrado. Epa! Isso aí já é um ponto de risco, algo que chama atenção e que tem que ser, com certeza, regularizado urgentemente. Assim, o acordo entre as partes. Isso. O acordado não sai caro, em tese. Sai caro. Em tese. Em tese. Beleza. Doutora, agora chegou o nosso momento aqui do chapa quente. Não tem vinheta, não tem música, mas você vai dizer aqui para o nosso público, eu estou te colocando numa chapa quente e você vai responder 2 perguntas. Tá bom. Sabe quando a gente chega para alguém e fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que você quer que eu dê primeiro? Aí a gente fica naquela, né? O que eu faço agora? Então, eu estou propondo uma notícia boa e uma notícia ruim. O que você fez com advogada na área trabalhista, que você falou assim, nossa, isso aqui foi de arrebentar, fizemos um golaço. E uma coisa que não foi tão legal, que você fala assim, putz, eu teria feito um outro caminho, eu fiz e me arrebentei, e nós aprendemos com isso, tá? Os erros, eles não são
efetivamente nossa derrota. Nós aprendemos. Olha que eu estou dando chance de pensar. Nós estamos efetivamente. Nós aprendemos com os nossos erros. E aí, o que deu bom e o que deu ruim? Por onde você quer começar? Pelo que deu bom ou pelo que deu ruim? Eu acho que pelo que deu bom, né? Para começar assim com bom. Legal, manda aí. Eu acho que o que deu bom, de fato, é essa insistência constante com relação à atualização. A gente, como profissional, independentemente da área, seja direito, comunicação, enfim, a gente não pode simplesmente chegar a essa estagnação e a um status de que, opa, eu já sei tudo, eu já não preciso de atualização. Muito pelo contrário, eu acho que todas as vezes que eu alcancei um resultado diferenciado, positivo, foi exatamente por não querer mais fazer o mesmo. Querer fazer algo diferente, dar uma tratativa jurídica ou, enfim, técnica diferenciada do que já existe ou do que eu mesma já pratiquei. Tá. E o que você achou que não ficou legal, assim, deu ruim e você faria diferente? Olha, eu acho que como toda e qualquer maturidade profissional, né? Eu acho que é muito importante sempre a gente se conscientizar daquilo que a gente quer e para onde a gente quer chegar. Nunca esquecer disso. Tá. Eu acho que é um ponto de alerta sempre, né? Não, mas eu quero saber... Doutora, não foge não me enrola não. Olha, advogado, a gente sai pela tangente. Eu vou fazer igual uma audiência que eu assisti esses dias aí, lá no STF. A doutora não respondeu o que eu perguntei. E o ministro foi incisivo, porque ele falou isso 4 vezes. Mas a testemunha... Era um caso de testemunha. Exato, a testemunha sai fugindo pela tangente, olha. Aconteceu isso? Sim ou não a resposta, né? Você pisou na bola... Mas a senhora pisou na bola? Como foi? Quando foi? De que jeito foi? Olha, pisar na bola, eu acho que, graças a Deus, eu nunca pisei. Nossa, que legal! Acho que talvez seja tão difícil responder por isso, mas, enfim, nada nunca sempre foi perfeito, né? Tá. Tudo sempre precisou de muita atualização, insistência e estudo. E, nossa, principalmente como nordestina, sempre teve muita insistência e estudo. Querendo ou não, o nosso país ele é muito grande, ainda é um país polarizado, né? Mas que, assim, de pisar na bola, acho que não. Gente, eu vou contar um negócio para você aqui. Essa é a primeira vez que alguém escorrega, assim, mas com uma facilidade da chapa quente. E detalhe, doutora, com muita classe, muito obrigado. Obrigada. Porque o que excedeu aqui foi a classe naquela voltinha, né, que a gente chama de uma enroladinha básica. Mas, muito, muito obrigado, porque essa é uma questão que você é pega de surpresa mesmo, tá? Mas se saiu, como dizem os nossos irmãos, tá muito bem. Doutora, nós vamos pro final da nossa entrevista aqui. Aí eu queria que você se dirigisse à sua câmera para falar um recadinho rápido. Na questão trabalhista, qual o recado que você daria direto e reto para o empregador? Qual o recado que você daria direto e reto para o empregado? 30 segundos para cada um, olhando para a sua câmera aí. Qual o recado que você deixaria para o empregador e, na sequência, para o empregado? Bom, para o empregador, eu acho que nada mais justo e necessário do que, de fato, busque uma assessoria, porque, querendo ou não, hoje a gente está num mundo em que os desvios que são encontrados nas empresas acabam, de fato, gerando um contencioso, uma despesa desnecessária e que faz com que a assessoria especializada, independentemente da área, seja algo necessário para a manutenção e crescimento da empresa, né? Maravilha. E para o empregado, nossa, tem tantos recados, mas eu acho que o principal é no sentido de que não deixar de buscar os seus direitos, porque de fato é uma necessidade, mas principalmente se conscientizar daquilo do que de fato é direito. Nem sempre é aquilo que se ouviu na internet, se ouviu em outros meios de comunicação, lhe dar direito na sua situação real. Então, é importante ter essa conscientização também. Maravilha! Quero agradecer muito, muito você ter separado um tempo lá na sua agenda para vir conversar com a gente, mas se nós quisermos assim, trocar uma ideia, ter essa assessoria, como é que a gente faz para achar seus bons conselhos na continuidade do conteúdo que nós tratamos aqui? Como é que a gente acha?
Agradeço mais uma vez pelo convite, tanto no meu escritório, Vigna Advogados, como pessoalmente estou à disposição, me coloco aqui à disposição, também à sua disposição. Tá aparecendo aí o nome da doutora Raíssa e vocês vão poder ter a oportunidade de acompanhar nas redes sociais doutora Raíssa Dantas, @Raidantas, só que o Dantas termina com 2 As e 2 S's. Raidantas, você tem a oportunidade de ver por aí. Mais uma vez, obrigado. Vamos terminando o programa de hoje aqui, falando para você o seguinte, olha, nada melhor do que fazer do jeito certo. Se você está começando do jeito certo, se você já está no meio do caminho, se você está nessa jornada do jeito certo, e se você já foi tão longe, você não foi tão longe que nós não consigamos trazer você de volta para a realidade e fazer com que as questões trabalhistas, seja da sua empresa ou dos seus colaboradores, seja levado a sério e com responsabilidade. É por isso que nós trouxemos aqui hoje uma profissional especializada nessas questões para melhorar, promover, acelerar o jeito certo de empregados e empregadores estarem caminhando no mesmo rumo. Queridos, nós ficamos por aqui. O programa Liderança e Gestão volta na próxima semana. Não saia daí, porque toda quinta, às 21 horas, ou popularmente conhecido como 9 da noite, nós estamos aqui na TV Barueri.live. Atenção, sejam felizes com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Obrigado, doutora Raíssa. Valeu. Tchau.